Tá gravando. Então, Fernanda, boa noite, né? Mais uma vez, te agradecer pelo aceite do convite, quase que de última hora aí, né? Mas vou só contextualizar rapidamente qual que é a disciplina, né? Como é que é o contexto que a gente tem conversado na nossa disciplina, para depois a gente também poder passar a palavra para você se apresentar. Essa turma é uma turma de primeiro período de administração, né, aqui da Faculdade de Nova Serrana, da FANS. Então, o pessoal está começando a trajetória acadêmica deles agora, e aí, infelizmente, né, a gente teve aí um contratempo, que foi essa questão da pandemia, então a gente não está podendo ter esse contato afetivo, você sabe o quanto que isso é importante, mas a gente está tentando se adaptar e se reinventar de alguma forma e nos manter conectados também de alguma forma, mesmo que seja via internet, né? Enfim, é o que a gente tem para hoje, como se diz. Então, pessoal, a gente está tendo algumas conversas. A nossa disciplina é Estudos Práticos em Administração. Então, eu tenho trabalhado muito com o pessoal algumas coisas do contemporâneo, né? Eles têm outras disciplinas dentro da grade do curso que vão falar muito da parte teórica, da ciência da administração. Eu tento trazer para eles algumas coisas mais da prática. Então, a gente já falou aí de Blackstore, já falamos também do home office, que está sendo uma tendência nesse contexto. Falamos da figura do empreendedor, empresário, a figura do consultor, como é que é isso na prática. Então, a gente já conversou de alguns temas mais ligados a estudos contemporâneos, para eles poderem sentir um pouco da prática, o que é a administração. A minha proposta com o convite para você, pessoal, ela vai se apresentar, mas a Fernanda já trabalhou comigo muitos anos, né? A Fernanda é graduada em psicologia, é uma profissional da psicologia, mas também com muita carga de experiência com a questão da gestão, né? E aí ela não tem, por exemplo, como nós, a formação na área da administração e vai poder, de alguma forma, compartilhar com a gente o que ela vê, né, que é importante nessa nossa formação, para o contexto organizacional, para o contexto dos negócios. A Fernanda hoje ela tem um empreendimento, ela tem uma loja, e já trabalhou muito tempo também dentro da organização, está prestes a ir voltar também para esse contexto. Então, é alguém que vai poder contribuir com a gente no sentido de contar um pouco da história dela nesse sentido da prática profissional dela dentro das organizações e o que é o olhar dela no sentido com a nossa profissão, né? Se ela acha que é importante, não é? Como é que ela está vendo isso também dentro da própria empresa dela. Fernanda, eu te passo a palavra. Pessoal, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa a gente separa um tempinho aí para fazer algumas perguntas no final. Fernanda, estipular para a gente aqui uns 20 minutos, né, para a gente poder conversar um pouquinho, 20, 25 minutos, porque a gente tem um tempo também limite por conta do Zoom, ele permite a gente ficar aqui conversando uns 40 minutos, depois cai, né? Então, antes que caia, a gente também conversa um pouco no final. Se você puder se apresentar, né, contar quem que é a Fernanda, um pouco do seu currículo também acadêmico, e depois você pode falar um pouquinho para a gente da sua prática profissional e esse olhar que você tem para a gestão e o que você pode trazer de contribuição para essa galera que está começando a cursar uma faculdade, um curso superior na área da administração. Com você a palavra, minha querida. Obrigada, Tiago, pelo convite. Boa noite a todos, né, a todos os alunos do primeiro período de administração da FANS. É uma honra para mim estar aqui com vocês. E, bom, como o Tiago falou, me chamo Fernanda Cristina Silva. Eu sou formada pela FUNED-UENG, antigamente era FUNED, agora eu sou UENG, de Divinópolis, no curso de Psicologia. Eu comecei a graduação através de uma bolsa de estudos do ProUni em 2008 e terminei a faculdade no final de 2012. Quando eu estava no último período de faculdade, eu consegui um estágio remunerado na Lindt Calçados, né? Não sei se posso falar o nome da empresa, posso, já falei. Pode, sem problemas. Então, e de lá eu fiquei como estagiária, a psicóloga da empresa saiu, se desligou da empresa e eu já assumi o cargo de psicóloga em parceria com o Tiago. Na época o Tiago trabalhava dentro da Lindt, era o coordenador do RH lá, o responsável pelo RH da empresa. E a gente trabalhou de 2012 até 2018, né, Tiago? 18, isso.
2018. 2018. Então, a gente trabalhou junto e mesclando ali as questões da psicologia, do RH, do DP, né, todas as questões das leis trabalhistas. Assim, o Thiago tinha bastante conhecimento e eu fui compartilhando com ele esse conhecimento, trocando ideias. A gente trabalhava sempre em equipe e foi um trabalho que uniu os conhecimentos, né, tanto da psicologia quanto da administração. O Thiago, né, durante essa época, começou a faculdade de administração. A gente estava junto lá nas discussões de trabalho de TCC, né, Thiago? Isso. Então, assim, foi uma troca de conhecimentos muito gratificante. A gente tem não só esse vínculo profissional, mas também uma amizade muito boa, muito bonita, graças a Deus. E, bom, como eu estava falando, né, eu comecei a faculdade em 2012, terminei em 2008, terminei em 2012. Durante o período de faculdade, por mais a gente conhecia muito as questões epistemológicas, né, das linhas da psicologia, falava-se muito de o que não podia fazer, o que podia fazer dentro dos consultórios, muito uma formação voltada mais para a prática clínica. Eu tive apenas 2 experiências, 2 matérias voltadas para a área organizacional. Foi a análise institucional e depois a própria psicologia do trabalho, psicodinâmica do trabalho, que foram matérias assim que eu gostei muito e dentro da realidade de Nova Serrana eu ficava pensando, eu gosto de trabalhar com um grupo de pessoas. Eu não me via, a princípio, trabalhando com clínica. E eu já me imaginei trabalhando ou dentro de uma empresa, trabalhar com grupos, formação de equipes, ou mesmo em alguma instituição, tipo a prefeitura, ou mesmo órgãos, ONGs, alguma coisa nesse sentido, devido a esse desejo meu de trabalhar com um grupo de pessoas. Então, dentro essa oportunidade que eu tive na Linde foi, para mim, assim, providencial mesmo. Me ajudou bastante, eu cresci tanto como profissional, como pessoa, né? E, assim, a experiência dentro da organização, na gestão de pessoas, foi muito rica. A gente trocou várias experiências aí com o Thiago, com a parte da contabilidade também, tem um contador na empresa que está até hoje, que nos dá bastante suporte, né? Então, a gente foi trocando bastante ideias e foi abrindo a mente, porque na faculdade a gente tem muita teoria. A prática mesmo, quando você vai ver, é muito mais ampla do que a teoria, é um olhar sobre a prática. Ela não é toda a prática. Quando você vai para o fazer, é muito mais amplo, é muito mais rico, tem muito mais variáveis, né? E muitas vezes a gente pega aquele padrãozinho e fica ali tentando bater, dando murro em ponta de faca. A gente precisa abrir o olhar, a gente precisa conversar com outros profissionais. E na empresa a gente teve isso, o Thiago da parte de administração, eu da psicologia, tinha o técnico de segurança, tinha o pessoal da contabilidade, tinha o pessoal do financeiro. Então a gente fazia esse trânsito muito tranquilo e muito necessário também. Não tem como trabalhar numa organização, numa empresa, mesmo que seja pequena, não tem como trabalhar sozinho. Você precisa de estar com os outros saberes. Você precisa fazer vínculo com outras áreas de conhecimento, para você conseguir abarcar toda a dinâmica da empresa, né? Então, isso é um ponto principal. A multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, fazer esse contato mesmo. E está aberto, com a mente aberta, né? Então, de 2012 até 2015, eu fiquei no RH da empresa, e em 2015 me convidaram para montar uma equipe de qualidade no setor da produção da Linde. E foi um desafio para mim, porque eu não entendia nada de qualidade. Eu já tinha ouvido falar sobre 5S, organização de qualidade, aí fui pesquisar. Entrei de cabeça nos estudos, no programa de qualidade total, como fazer isso. E como eu tinha bastante facilidade com comunicação, com treinamentos, eu saí de dentro do RH, da sala do RH, e fui para o meio da produção, entender como é que eram os processos de trabalho, o que estava em jogo ali, a organização do trabalho,
também fui fazer um trabalho com os terceirizados da empresa. Na época, a empresa tinha 10 bancas de pesconto. Então, a gente foi fazer um trabalho de formação também para entender a empresa como um todo. Eu estou trabalhando no meu setor, seja na esteira, seja no corte, seja no pesconto, mas eu faço parte de algo maior, né? O meu setor faz parte de algo maior. Isso independente do tamanho da empresa, pessoal. Se vocês têm aí uma pequena empresa, trabalhem na fábrica do seu pai, da sua família, ou na loja, ou na oficina. Então, são vários setores. É o setor de produção, é o setor comercial, é o setor financeiro, é o setor de compras. Então, são vários setores e a gente precisa comunicar bem com todos esses setores, né? A gente não consegue fazer tudo, a gente precisa de parcerias, né? Precisa de parcerias, precisa conversar com os outros interlocutores, vamos dizer assim. Mas foi uma experiência muito rica para mim, porque eu aprendi bastante com essas outras áreas. Fui depois, em 2017, de 2015 até 2017, eu fiquei na gestão de qualidade, como gerente de qualidade, e dividindo também o trabalho dentro do RH, fazia um pouquinho do RH, né, as contratações, os treinamentos dos líderes, e depois eu fui convocada para trabalhar direto na produção, como gerente industrial. Nessa época, o Thiago, a gente fez a contratação de uma outra profissional, de uma outra psicóloga, e o Thiago estava à frente do RH, e contratou outra profissional para psicologia, para fazer as contratações, e ele assumiu realmente todo o RH da empresa, né, como gerente de recursos humanos. E eu fui para a produção. E, assim, mesma coisa, a gente não acabou o vínculo, trabalhávamos em parceria. Tudo que eu solicitava ao RH, como eu já tinha o conhecimento das normas, das diretrizes do RH, né, do DP, as documentações que eram necessárias, como que eram feitas as contratações, período de contratação junto com o período de fechamento de folhas de pagamento, era muito complicado. Então, a gente tentava um ajudar o outro para não sobrecarregar o trabalho. E isso fluía muito bem. Então, assim, foi muito bom o trabalho nosso dentro da empresa. E 2015, como eu estava trabalhando na gestão de qualidade, eu também tive uma oportunidade junto à empresa de abrir um negócio. Eu tinha vontade de montar uma loja de calçados. Já estava fazendo isso, uma pequena loja virtual. Só que aí a empresa me ofereceu para cuidar da loja física da Lindy, né? E, assim, foi uma proposta de trabalho também. Eu tinha esse sonho de ter um negócio próprio, isso desde pequena. Eu sempre imaginava eu com uma venda, com uma loja de objetos religiosos, de quadros, de livros, né? Eu sempre me vi, loja de roupa, sempre sonhando em ter uma loja. E aproveitei a oportunidade, né? Abri a loja em parceria com a Lindy, chamava Outlet Lindy, e em 2019, no ano passado, eu saí da empresa para me dedicar totalmente à loja. Então, foi esse o meu percurso, né, dentro da formação acadêmica, em seguida o estágio, depois a responsabilidade como psicóloga organizacional de uma grande empresa de Nova Serrana, uma empresa muito conceituada, e também depois a gestão de pessoas, a gestão de qualidade, a gestão industrial, né? Porque eu já lidava com a empresa inteira. Comecei numa pequena fatia lá, que foi dentro do RH, vendo os processos, as pessoas, os treinamentos. Depois fui expandindo para a área produtiva, depois já tinha a visão global da empresa. E isso é muito importante, pessoal, para quem está fazendo esse curso de administração, não ficar só nas teorias, procurar esse conhecimento mais prático, né? Usar todos os ambientes de trabalho que você está, para você tentar linkar o que você está estudando com aquilo que você faz, né? O Thiago passou por isso, né, Thiago? Colocava tudo que aprendia na faculdade, tentava colocar em prática dentro da empresa, para melhorar os processos, para melhorar o ambiente, porque a academia, né, a faculdade é algo muito dinâmico, a gente recebe muita coisa que está surgindo agora, pesquisas inovadoras, novas formas de trabalho, melhorias contínuas.
Então, muito importante isso. Em relação à administração de uma empresa, aqui em Nova Serrana, a gente vê assim, que precisa muito de profissionais bem capacitados. Então, vocês estão num curso que tem muita demanda de trabalho. Muita demanda, porque Nova Serrana precisa de bons administradores. Né? Eu falo que se a gente tiver um bom administrador da empresa, a empresa tem sucesso. Né? Mas, às vezes, durante a faculdade, a gente não é formado para administrar na prática, né? Pegar o boi pelo chifre. E quando chega na prática, fica perdido. Mas muito interessante você quem já trabalha dentro de empresa, tentar linkar, como eu já falei, repito, o seu conhecimento com o trabalho que você está fazendo. Mesmo que seja uma fatia, mesmo que seja no comercial, seja no financeiro, seja no compras, tentar entender a empresa como um todo, com um olhar, muitas vezes, de dono. Porque você é dono do seu setor, você é dono do seu trabalho. Aí eu já entro um pouquinho na saúde do trabalhador. Né? Importante a gente falar assim, ver a empresa, não, o dono manda, eu obedeço, ele me explora e eu sou explorado. Não é isso. A relação de trabalho não é essa. Você é dono do seu trabalho, você é dono do seu conhecimento, você é dono da sua vida, né? Então, quando a gente parte para esse sentido, a gente começa a ampliar a nossa visão, né? E depois que eu comecei a trabalhar para mim, assim, como empresária, são vários desafios, porque você tem que fazer tudo, você tem que fazer o compra, você tem que fazer o administrativo, o financeiro, o fiscal, o contábil, por mais que tenha um contador por trás, né, fazendo toda a parte burocrática e do sistema de governo e tudo isso, mas a gente tem que entender o básico. Né? Muitas vezes organização de estoque, contar o estoque, fazer as vendas, fazer o relacionamento com o cliente, fazer o pós-vendas, no caso da minha loja, né? E às vezes treinar funcionário, acompanhar funcionário, fazer contratação, então a gente faz tudo ao mesmo tempo. E assim, aproveitem mesmo a formação que vocês têm. O Thiago tem um conhecimento muito grande, já dá consultoria em várias empresas aqui de Nova Serrana. E já passou pela produção também, né, Thiago? Verdade. Já passou pela produção, já passou pelo administrativo, tem um conhecimento muito grande. Suguem bastante dele, que ele tem muito para contribuir com vocês. Mas, assim, a gente precisa de bons administradores, como eu havia falado. Bons administradores nas empresas de Nova Serrana, independente do tamanho da empresa. Independente, seja de um funcionário, seja você sozinho no seu comércio ou no seu escritório, por mais que seja um serviço autônomo, eu estou fazendo faculdade de administração, mas eu quero ter um escritório de uma gráfica, um escritório de consultoria. Você tem que considerar aquele trabalho como uma empresa. Né? A empresa ela é mais que você, né? E dividir muito bem a sua vida financeira pessoal da sua vida financeira, da vida financeira da empresa. E até num curso que eu fiz no CDL, que é Gestão Empresarial, esse curso muito prático, muito bom também. Outro também que eu indico é aquele Empretec, que é um curso também muito bom. E o instrutor falava para nós, o dono tem que ser pobre, a empresa tem que ser rica. E a gente vê o contrário. Né? A gente começa a sugar da empresa, tirar da empresa para as nossas regalias. Né? E quando isso acontece, a empresa não caminha. Então, administrar uma empresa é separar muito bem, um dos pontos é separar muito bem o que é o pessoal e o que é o empresarial. Não pode misturar, porque se misturar vira bagunça, vira um angu de caroço e a empresa só vai caindo. Né? Vamos dar uma pausinha? Fernanda, eu estou aqui pensando em você falando, eu acho que você foi muito feliz na fala, porque casa muito bem com tudo que a gente vem conversando, né, com o pessoal da turma e do primeiro período. Eu acho que é possível ver na sua fala esse olhar, né, no sentido, hoje você como empresária, o quanto realmente faz falta, né, essa visão da questão da formação da administração, né?
Porque a gente faz a faculdade de administração, por vezes, a gente imagina apenas como trabalhando, e casa muito bem com o que a gente conversou já em outras aulas. Eu sempre tenho trago para o pessoal o seguinte: a formação em administração ela é um leque, né, amplo. Então, assim, você pode se encontrar como um administrador, um executivo numa grande empresa ou numa organização, mas ao mesmo tempo você pode ser um empresário, né? Ao mesmo tempo você pode estar na consultoria, você pode empreender um negócio e aprender e ter conhecimento de todas essas ferramentas de gestão, de todas essas ferramentas desse contexto das organizações e dos negócios, facilita, né, para quem tem esse contato, facilita no seu próprio negócio. E quando você traz essa sua experiência como empresária, de ter que ter essa visão holística, de ter que ter esse conhecimento prévio, né, por vezes, de várias áreas da administração, o quanto agrega quando você já tem isso, por exemplo, da teoria, né? Quando você falou, por exemplo, do trabalho, dessa questão do trabalho em loco, né, que foi essa experiência que você teve, né? Eu tive que sair lá da sala e fui lá para a produção para poder beber, né, e entender desse processo. Eu me vi muito nessa sua fala no sentido assim, tá, eu quero conhecer, eu quero trabalhar com isso, então eu vou para lá, né? Deixa eu ver como é que funciona. Porque assim, é muito bonito a gente falar, eu sou graduado em administração, eu sou administrador, mas talvez não entender dos processos, da prática, né, profissional da nossa área. Então, acho que é muito bacana quando você colocou isso, eu fui anotando aqui, né? Outra coisa que você colocou, e eu também sempre converso com os meus alunos, não adianta a gente estudar todas as teorias, isso em qualquer área, né, Fernando? Independente se é só na administração, mas não adianta a gente estudar todas as teorias que nos agregam, claro, tem o mérito, né? Foram cientistas, foram pesquisadores, estudiosos que nos trazem hoje na atualidade teorias que nos ajudam na nossa prática, mas a gente tem que pensar muito também que assim, a adaptação dessas teorias, né? Se a gente pega para a administração, nós temos aí teorias, abordagens clássicas, abordagem científica lá com Taylor, com Ford, coisas bacanas que nos apresentaram, mas que se a gente pega isso e joga para a nossa prática hoje contemporânea e querer fazer isso aqui dar certo aqui no tempo de hoje, do mesmo formato que era lá, dar um tiro no pé, né? Porque muitas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram. Hoje o trabalhador é diferente do trabalhador da época, né? O empresário é diferente do empresário da época. Enfim, eu acho que é muito bacana isso que você traz. É tentar linkar a teoria com a prática, mas com esse olhar do novo, né? E uma outra coisa que você falou que a gente também estudou, até caiu, foi questão de prova, né, na minha disciplina com o pessoal, que foi a gente estudou as 3 habilidades, né, dos profissionais, em específico o profissional da administração, que é a habilidade técnica, né, que é isso que a gente está conversando, é você poder ter todo um conhecimento, por vezes, adquirido inclusive na formação acadêmica, em cursos que a gente vai fazendo ao longo da nossa trajetória profissional. Então, essa visão técnica, o saber fazer, né? Ser especialista naquilo ali que a gente escolheu para fazer. Uma outra habilidade, a habilidade humana, e aí está muito ligado aí à nossa prática, que é o que a gente gosta, que é essa capacidade de lidar com as pessoas, essa capacidade de fazer com que as pessoas entendam os nossos objetivos e, em equipe, alcançar os objetivos da empresa. E, por último, que é uma coisa que você falou muito legal, que a gente estudou aqui, que a gente pode traduzir como uma habilidade conceitual, que é justamente essa habilidade de uma visão holística, né? De entender o pequeno como um todo, né? Você disse muito bem, nós às vezes trabalhamos, tá, eu fui contratado, vou trabalhar em uma grande empresa, faço só um setor, mas o pequeno enxergando um todo, eu sou parte de um todo, né? Então, acho que você foi muito feliz na sua fala, porque casou muito bem com tudo que a gente vem conversando em sala de aula, né? Então, eu achei muito bacana, porque a gente não combinou, né? Só te falei, Fernando, conta pra gente da sua experiência. E eu queria ouvir de você um pouquinho no sentido, como o pessoal está aí iniciando essa carreira, né? Iniciando a profissão, essa caminhada profissional dentro da administração.
hoje você como empreendedora, né, que eu sei que como uma empresária também do ramo do comércio, né, o que você vê, o que você enxerga, qual o perfil que você imagina que hoje o mercado, né, contemporâneo, esse mercado atual, tem exigido da gente, né? Vamos pensar aí na figura do administrador, por exemplo, seja ele atuando em qualquer espaço, como você muito bem disse. Mas como você vê que seria esse perfil? Claro, resumidamente, né? E também até pelo olhar da psicologia, você tem muita prática aí com a psicologia organizacional e do trabalho, então fez aí por diversas vezes processos gigantescos de seleção. Como que você vê esse profissional, né? Como que a gente deve, qual caminho que a gente deve seguir para a gente poder galgar de alguma forma talvez um sucesso aí na prática profissional para o pessoal que está aí estudando administração e daqui, né, 3 anos e meio eles se tornam aí administradores? Eu vou inventar um nome aqui, um administrólogo. O administrólogo seria a junção do administrador com o psicólogo. Por quê? Porque vocês vão usar técnicas da administração para lidar com gente, né? E para lidar com gente, tem que entender de gente, né? Tem que gostar de gente, porque as técnicas, né? Matriz de SWOT, ciclo PDCA, matrizes de várias matrizes, vários métodos, espinha de peixe, tal, para identificar problemas e soluções e planos de ação, só vão executar todas essas ferramentas são pessoas. Então, muito importante aproveitar as teorias, né, as disciplinas que tratem de pessoas, para vocês terem pelo menos o básico para lidar com gente. Porque, mesmo assim, às vezes você não vai administrar um grupo de pessoas, mas você tem colegas de trabalho. Se você não gosta de lidar com gente, como é que você vai... você vai ser fornecedor, você vai ser cliente de um outro colega. Então, você vai precisar de se relacionar bem. Então, o profissional da atualidade é um profissional mais humano, Thiago. É um profissional mais humilde e mais humano, sem dúvida. Porque vai depender muito disso para lidar com todas as interfaces mesmo das relações de trabalho. Porque a gente tem, além de ter pessoas diferentes, né, no setores diferentes, com problemas, cada setor tem o seu problema específico. Cada empresa tem seu problema específico. Além disso, nós temos dentro das empresas as gerações, né, gerações que têm pensamentos diferentes, têm visão de mundo diferente. Estão se encontrando, né, Fernanda? Se encontrando e conflitando. Né? Além dos problemas da empresa, tem os problemas pessoais. Por exemplo, eu sou da geração X, eu estou lidando com a geração Y, com a geração Baby Boomers. Eu não sei se vocês estudaram isso, mas se não estudaram, vão estudar, porque isso é disciplina de estudo. E a geração Z, né, que é essa geração mais nova mesmo, que tem características totalmente diferentes. Então, assim, é um administrólogo. Eu inventei esse nome aqui agora. Então, é esse administrador apaixonado por pessoas. E tem sentido o que você está falando, Fernanda, porque casa bem com o que você disse anteriormente, né? Essa capacidade de um olhar mais multidisciplinar. Porque a gente não faz nada sozinho, a gente não dá conta de tudo sozinho, né? De todos os conhecimentos, de todas as técnicas e de todos os métodos. Por isso as áreas, né, separadas do conhecimento e da ciência. Então, mas a gente ter esse olhar multidisciplinar e interdisciplinar, ele é muito importante na nossa formação e na nossa prática profissional. Porque quando você, né, inventa esse nome aí do administrador, é isso? Administrólogo. Até pela minha escolha, por exemplo, de formação, né? A minha formação básica foi na administração, mas eu busquei beber também aí nas minhas pós-graduações e no mestrado um pouco desse olhar da psicologia, justamente por conta disso, né? Hoje a gente, por mais que inventem máquinas com tecnologias avançadíssimas, o ser humano sempre vai ter seu espaço no contexto organizacional, no contexto empresarial, né? Então a gente precisa desse olhar, porque você pode não ter que gerir pessoas, como você mesmo disse, um grupo,
de pessoas, mas você vai ter que lidar com processos que envolvem pessoas, né? Exato. A capacidade, essa habilidade que a gente chama aí na administração de uma habilidade humana, ela é muito importante e relevante para que você consiga dar conta desses dilemas do cotidiano, né? Porque essas pessoas é que vão também, de alguma forma, colocar em prática os métodos que você vai implantar, né? Essas pessoas que vão produzir, se é dentro de uma área produtiva, se é dentro da área do comércio, essas pessoas que vão vender ou são essas pessoas que vão comprar, né? Então, ou seja, a gente lida com o ser humano constantemente, e a gente precisa realmente dessa capacidade, dessa habilidade. Então, eu acho que é muito relevante essa sua fala. Eu queria te perguntar, a gente tem aí mais uns 5 minutos, 4 minutos aí restantes, como que está sendo o seu olhar no sentido diante de toda essa complexidade que a gente está passando, você como empresária, né? Como você vê o nosso futuro aí depois dessa fase mais difícil, mas como você está enxergando aí o nosso futuro no sentido empresarial, organizacional, como é que você está vendo isso lá na frente? Eu vejo como empresas mais enxutas, né, com consumo mais consciente, né, porque isso é o que vai entrar em voga agora, porque se explorou demais de uma forma geral, né, das riquezas naturais, da sociedade em si, mesmo do trabalho humano, né, eu vejo que virão novas modalidades de trabalho, a gente já está vendo aí home office, a gente está vendo também as jornadas reduzidas de trabalho, a questão mesmo da própria CLT vai entrar em discussão, né, de como flexibilizar aí esses contratos de trabalho, não apenas para beneficiar os empresários, não, porque fica muito essa questão ainda, né, de só o empresário está sendo beneficiado, gente, mas a jornada intensa de trabalho, ela estraga a nossa vida, a gente não tem mais tempo para nada. Então, a gente mesmo vai querer uma rotina diferente, a gente vai querer ter oportunidade de fazer mais coisas, trabalhar em 2, 3 tipos de emprego ao mesmo tempo, né? Então, é um cenário bem promissor, Thiago, que eu vejo. Que é um cenário, assim, de muita mudança, de muita melhoria, sabe? De aproveitamento melhor do tempo, não perder tempo, não empurrar as coisas tanto para a barriga, né? Então, assim, um cenário bem promissor mesmo. Muita tecnologia, né? Mas a tecnologia vai vir não para nos substituir, mas para nos dar mais tempo para fazer coisas mais úteis. Né? É isso. Eu acho bacana quando você traz isso também, porque eu tenho trabalhado muito com o pessoal, né, da turma, principalmente esse pessoal que está no primeiro período. Claro, é uma fase muito difícil, né, Fernanda? Eles mal ingressaram no curso superior e já tiveram que se adaptar a uma mudança tão drástica como foi essa. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo muito com um olhar positivo. Eles estão tendo a oportunidade de poder vivenciar algo tão complexo e novo, ao mesmo tempo, talvez um pouco assustador, mas também uma possibilidade de poder ver isso na prática e tirar disso aprendizados riquíssimos, né? Que talvez outras pessoas não tiveram, né, essa oportunidade de poder fazer essas reflexões todas que a gente tem feito, de poder pensar também no mundo, no contexto organizacional, no contexto empresarial, com um outro olhar, né? De planejamento, de maior planejamento, de maior otimização dos processos, das riquezas naturais, um olhar mais voltado para a questão do ser humano, como trabalhador. Então, enfim, né? Vários aspectos que a gente está tendo a oportunidade, com tudo isso que a gente está passando, de poder pensar, refletir, e isso vai fazer com que a gente possa sair lá na frente, principalmente eles, né? Que está aí iniciando essa trajetória acadêmica e já planejando um futuro profissional, vão poder sair de tudo isso com um olhar mais ampliado, né, das situações e de todos os contextos. A gente está caminhando para o final, porque eu estou vendo ali que a gente tem alguns minutinhos. Eu não gostaria que a nossa aula caísse sem poder te agradecer, né, mais uma vez por ter aceitado o meu convite. A ideia era um bate-papo mais rápido mesmo, até porque a gente, para deixar um pouquinho desse gostinho de quero mais, para quando a gente puder conversar pessoalmente, presencial, quero sua presença lá nas nossas aulas. Agradecer os meus alunos, que geralmente estão aí comigo,
e estão nessa batalha. Então, muito obrigado, viu, Fernanda, de coração. Se você quiser agradecer também, tem uns minutinhos aí para você poder se despedir e falar alguma coisa. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? Eu me sinto honrada, na verdade. Não é nossa. Honrada de estar aqui com vocês e estou à disposição, né, para esse outro momento. E dizer, assim, a mensagem que eu deixo também para os novos administradores, futuros administradores, na verdade, são administradores em formação, né? A partir do primeiro período já são administradores em formação. É que vocês acreditem e transformem a realidade onde vocês estão. Porque a gente pode, sim, ser agente de mudança, a gente pode transformar o mundo num mundo melhor. Por pequeno que seja a sua atuação, mas que seja, faça diferença no mundo. Seja uma luzinha aí brilhando para a gente ter empresas mais saudáveis, para a gente ter um mundo melhor, para a gente ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. É isso, muito obrigada e boa noite. Fechou com chave de ouro, né? Eu não tenho nem mais o que falar. Mais uma vez, muito obrigado de coração e em breve espero contar com você realmente presencial para a gente poder bater um papo caloroso aí também com o pessoal. Muito obrigado, tá, Fernando? Um abraço, um beijo no seu coração, tudo de bom. Pessoal, até mais, muito obrigado mais uma vez e até semana que vem. Beijo a todos, até mais. Boa noite, gente.